Graça e paz, querido. Eu sou o pastor Jailton, da Igreja Batista Nova Esperança. Sou um dos pastores aqui nessa casa, uma casa abençoada e abençoadora. E hoje eu estou com a responsabilidade de trazer uma palavra de fé e de esperança ao nosso coração. Já há algum tempo Deus vem me incomodando para trazer essa palavra, mas eu ainda não estava com a oportunidade, né? Seja o momento oportuno, e Deus aprove que esse fosse e seja e será o momento oportuno para trazer essa mensagem. Nós continuamos em quarentena, continuamos em isolamento social, mas usando aqui as palavras do meu pastor, onde ele disse que Deus não está em quarentena, Deus não está em isolamento. Ou seja, você pode até achar que está sozinho, mas nesse exato momento, Deus está com você. As mãos do Senhor, conforme diz a palavra de Deus lá em Isaías, ela não está encolhida, nem os seus ouvidos fechados, para que não venha a ouvir a sua oração, e nem as mãos do Senhor estão encolhidas para que não possa te abençoar. Nesse momento eu gostaria que você fizesse um gesto comigo, eu gostaria que você se abraçasse. Você se abraçasse e fechasse seus olhos por um instante e orasse comigo nesse momento. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos, ó Deus, orando a Ti, clamando o Teu nome, e pedindo, Senhor, que as Tuas bênçãos, que a Tua paz, que a Tua unção seja sobre a nossa vida. Nós confiamos somente em Ti, Jesus. Nós cremos na Sua palavra. Nós sabemos que Tu continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E que nada, mas absolutamente nada, Senhor, acontece sem a Sua permissão. Senhor, eu quero lhe pedir agora que todos os Teus filhos que estão, Senhor amado, olhando esse vídeo, que estão assistindo, Senhor, esse vídeo, que estão nos ouvindo, que eles possam sentir agora o Seu abraço, o abraço do Seu Espírito, Senhor, sobre eles, que eles sintam nesse momento o Seu conforto, e assim como diz na Sua palavra, Senhor, que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas que permanece para sempre, Senhor. E assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Que essa palavra, Senhor, seja realmente uma palavra de fé, de esperança, e que todos, Senhor, tenham uma alegria no seu coração nesse dia. É o que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Sinta-se abraçado pelo Senhor. Queridos, o caos continua. Estamos no meio de uma pandemia mundial. Incrível que, quando eu ouvi essa palavra pandemia, nós só lembrávamos de filmes, alguns filmes, né? Alguns filmes como Contágio e alguns filmes aí que nós cansamos de assistir e achávamos isso tão distante. Talvez se há cerca de 3 semanas atrás, no início de março, se alguém chegasse para mim e falasse: Jair, nós vamos fazer uma quarentena, nós vamos isolar, teremos cidades fechadas, será proibido abrir comércio, eu diria assim: você está louco, está louco. E quando realmente foi decretado essa quarentena, esse isolamento, custei para acreditar. E alguns de nós ainda, eu acho que estamos vivendo momentos ainda meio de descrença, né? Nós estamos vivendo em meio ao caos, ao medo, temor, receios. Essa quarentena social, ou seja, cidades paradas, escolas vazias, ruas vazias, mercados com pessoas comprando, correndo, preocupadas com alimentos, idosos, grávidas, diabéticos, cardíacos, hipertensos, isolados em suas casas, para não sofrer do risco de transmissão. Um vírus que ainda não se conhece a toda a sua complexidade e que ainda não se sabe toda a sua força e potencial. Ainda não existe um remédio, uma vacina, ainda não existe um tempo, nós não sabemos qual o tempo que vai acabar, que vai terminar. Não existe um tempo para dizer assim: olha, vai durar mais uma semana, mais 10 dias, mais 15 dias. Eu trabalho com pessoas, eu lidero uma equipe, e hoje eu estou trabalhando no home office, e toda hora um dos meus vendedores pergunta assim: Jailton, quando isso vai acabar?
E eu digo, olha, não tem uma previsão. E nós realmente não temos essa previsão. Para muitos, a primeira reação é a mais natural, é o medo. Não é verdade? A reação mais natural nesse momento é ter o quê? É ter medo. É se isolar, sim. Nós precisamos nos isolarmos, nós precisamos termos toda a precaução, precisamos nos cuidar, precisamos cuidar dos nossos idosos, é verdade. Porque nós não temos a certeza, apesar de tantas coisas que nós ouvimos na mídia, nós não temos a certeza qual é o potencial desse vírus real. Nós temos visto aí ele matando muitas pessoas, temos ouvido, e temos que realmente ter todo o cuidado. E eu venho perguntando a Deus, eu perguntei, a pergunta que eu faço constantemente: Senhor, o que fazer para ajudar e aliviar pelo menos um pouco o sofrimento dessas pessoas? Nós sabemos que pessoas carentes, pessoas que já estão passando necessidade de alimento, de tantas coisas, e todas essas situações, elas nos trazem medo, angústia, ansiedade, depressão. Aí nós temos a incerteza se vamos continuar empregados ou não, como vai girar a economia, o que fazer? O estresse, a insônia. Às vezes perdemos a noite, que não conseguimos dormir, pensando em todas essas coisas. E o pior, qualquer resfriado, qualquer coriza, qualquer dor de cabeça, uma alergia que era comum devido à mudança de temperatura, uma tosse que era comum por causa dessa alergia, um espirro, você já começa a achar, puxa vida, será que o corona me pegou? Será que eu também fui contaminado? E agora, o que eu vou fazer? E às vezes algumas doenças, além das doenças físicas, passamos a ter aquelas doenças que nós chamamos de doenças psicossomáticas, porque de tanto ouvir, de tanto ver o medo trabalhando na nossa mente, trabalhando na nossa vida, esse desespero, esse caos, qualquer coisa nos leva hoje ao desespero. E muitas das vezes nós, como cristãos, perguntamos o seguinte: será que eu deixei de acreditar em Deus por causa desses sentimentos? Será que hoje, por eu ter medo, por eu estar angustiado, por eu estar no meu isolamento, todo esse turbilhão de pensamentos hoje que me passa, sou acometido dia e noite, essa insônia, será que por causa desses sentimentos eu deixei de ser cristão, não sou mais cristão, não sou mais crente? Será que Deus está aborrecido comigo porque eu estou com esses pensamentos? Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido, minha querida, que o medo é algo comum na vida de qualquer ser humano. Você não é super crente e você não está imune a esses sentimentos. Nós não somos máquinas, nós somos seres que pensamos, que sentimos, que choramos, que nos desesperamos sim, que temos medo sim, que nos apavoramos sim, mas pastor, a palavra de Deus diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Isso é muito fácil, querido, falar, mas eu vou dizer para você hoje aqui, de todo o meu coração, é difícil, muitas das vezes, nós conseguimos aplicar isso em nossa vida. Pastor, o que o senhor está dizendo? O que eu estou dizendo, querido, é que você e eu somos tão comuns como qualquer outra pessoa, independente se você é pastor, se você é missionário, se você é cristão, se você é católico, se você não tem religião nenhuma, não importa. O medo é algo peculiar em nossa vida. Josafá está lá em 2 Crônicas, capítulo 20,
versículo 2 e 3, diz a palavra assim: Josafá teve medo, e ele buscou ao Senhor. Mas se você for ler esse versículo, vou repetir, 2 Crônicas capítulo 20, se você for ler esse capítulo e os versículos que eu falei para você, 1, 2 e 3, você vai verificar que o medo de Josafá foi porque ele recebeu uma notícia. Não foi, ele não viu nada, ele apenas recebeu a notícia: vem uma multidão contra você. Você entende isso? Vem uma multidão contra você. E ele, quando ouviu essa notícia, Josafá, um rei de Judá, um homem que tinha comunhão com Deus, um homem que agradava a Deus, Deus se agradava da vida de Josafá, assim como se agrada de você. Josafá sentiu medo. Uma notícia. Só que Josafá usou o medo como uma catapulta para buscar o Senhor, como uma alavanca. Ele falou: estou com medo, e a minha segurança só vem do alto, meu socorro vem do alto, meu socorro vem do Senhor. Tantos heróis da Bíblia, tantos homens da Bíblia tiveram medo. Eu tenho um caso aqui muito particular para contar para vocês. Um homem chamado Elias, profeta Elias, um homem que falou assim: olha, não vai chover, e não choveu. E de repente falou assim: olha, vai chover, e choveu. O homem que falou assim: olha, eu desafio todos os profetas de Jezabel, não apenas os 400 profetas de Baal, mas também os 450 profetas de Acera, seja lá o que for. Vamos lá para o Monte Carmelo. E o desafio é o seguinte: o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus de Israel. Aquele que tem um pouquinho de conhecimento da Bíblia sabe muito bem o que aconteceu. Você sabe que ao subir, os profetas de Baal, de Acera, todos os profetas de Jezabel começaram a clamar, começaram a gritar e chamar, e nada do Deus deles responderem. E a convicção e a fé de Elias era tão grande que Elias ainda zombava deles. Quem sabe ele está dormindo, quem sabe se vocês chamarem mais alto, ele vai escutar vocês. Naquele instante, nada aconteceu. E Elias, com toda a sua fé, com toda a sua convicção, ele fala assim: olha, vamos reparar o altar, restaura, coloca. Mal Elias começou a clamar, o fogo do céu veio e consumiu todo aquele altar. Deus respondeu de imediato a oração de Elias. Mas a história não para por aí. Eu estou falando de medo, não estou falando de ousadia, falei de medo. Continuando essa história, Elias achou o seguinte, que acabou tudo, terminou. E a partir daquele instante, Jezabel se dobraria a Deus, e o Deus que respondeu seria honrado em Israel. Logo em seguida, quando Jezabel soube dessa notícia, que seus profetas foram derrotados, ela manda um mensageiro até Elias e fala assim para Elias: ainda hoje eu terei a sua cabeça. E aquele profeta, aquele homem ousado, até debochado espiritualmente falando, mas no bom sentido, aquele homem temeu quando ouviu essa notícia. E ele fugiu. Elias fugiu. Elias tem um momento que Elias ele prefere morrer, e ele foge e entra numa caverna. Deixa eu te falar, todas essas notícias que nós estamos ouvindo, não estou falando de mídia social, televisiva, nada disso, estou falando das notícias em geral, elas só servem para uma coisa: para te parar, para te paralisar,
para realmente colocar dúvida no seu coração, se o seu Deus continua sendo Deus, se você acredita realmente nele, se ele está olhando para você. E quando Elias entrou naquela caverna, e muitos de nós hoje estamos dentro de uma caverna, mas a caverna é uma caverna mesmo espiritual, nós estamos presos numa caverna hoje, mas eu quero dizer para você que ainda hoje, como Deus falou com Elias lá naquela caverna, Deus está falando com você e dizendo o seguinte: olha, levanta-te, se anime, não fique prostrado, porque eu, o seu Deus, continuo com você. Querido, é de arrepiar, é de arrepiar. Eu sei que você que está em casa nesse momento, você pode dar um glória a Deus, você pode realmente, agradecer a Deus, porque naquele momento, quando Deus aparece para Elias, ele perguntou: o que fazes aqui? O que fazes aqui? Deus está dizendo para você hoje: olha, não tenha medo, não se apavore, eu estou contigo, eu não desisti de você, eu continuo olhando por você. Levante apenas um pouco os seus olhos, olha aqui, olha para cá, olha, eu estou contigo, querido, eu não te abandonei, as minhas mãos continuam estendidas para você. Meu filho morreu lá na cruz, de braços abertos por tua causa, e o sangue de Jesus continua sobre a nossa cabeça, continua sobre a nossa casa, continua sobre a nossa vida, continua sobre a nossa família, e nós sairemos vencedores de toda essa situação. As notícias são para nos colocar realmente derrotados, e nós não somos derrotados. A palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores, mais do que vencedores. Alegra-te, regozija-te, seja feliz na presença de Deus, querido. Não tenha receio, porque você teve medo, não tenha receio, porque muitas dessas coisas, elas estão impactando na tua vida, mas creia que Deus está contigo. Existe uma palavra tão pequena, que às vezes nós falamos essa palavra de qualquer forma, nas brincadeiras, que quando tudo está bem, quando as coisas caminham bem, nós não conhecemos o fundamento real dessa palavra. Essa palavra se chama fé, e a fé, ela só será conhecida em todo o seu potencial nos momentos de dificuldade. É nesse instante, é nesse momento que nós precisamos aprender, entender e praticar a fé. No livro de Hebreus diz que a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Hebreus 11:1. É a fé que nos dá a esperança, que nos dá certeza. Deixa eu contar um caso que aconteceu comigo há cerca de 11 a 12 anos, mais ou menos isso. Há cerca de 11 a 12 anos, minha filha ficou muito doente. Eu estou contando esse caso, tá? Porque realmente Deus colocou para que esse caso no meu coração, para que eu contasse. E tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui hoje. Minha filha ficou muito doente. Apesar de ir aos médicos, fazer exame, a minha filha, ela trabalhava em um banco. E minha filha contraiu tuberculose. E ela ia aos médicos, e os médicos não diagnosticavam ela com tuberculose. E assim ela ficou uns 2 meses, 3 meses, mais ou menos, tuberculose. A gente não sabia que ela contraiu lá no banco.
E aí deu uma pneumonia muito grave nos pulmões por cima dessa tuberculose. E ela, na verdade, foi internada de forma emergencial por causa dessa pneumonia. E ao ser internada, os médicos que a atenderam nesse dia, uma junta médica abençoados, realmente abençoado por Deus, eles detectaram essa tuberculose embaixo da pneumonia. E naquele momento as notícias daqueles médicos não foram positivas. E as notícias eram: pai, se ela escapar, terá lesões gravíssimas nos pulmões. Eu não sei se você sabe, a tuberculose é um bacilo que ele vai comendo o pulmão. E já estava muito avançado. E eu entrei em agonia, como qualquer pai. Eu entrei em angústia. E ali passaram-se 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e aquela situação angustiante. Aí teve um dia que a doutora Nádia, uma mulher que Deus colocou no nosso caminho ali naquele momento, ela falou: pai, nós vamos precisar fazer uma punção, que é uma pequena cirurgia dos pulmões, para verificar se é benigno ou se é maligno. Naquele dia, meu querido, a punção seria na parte da tarde. Eu estava cansado, que eu tinha passado a noite no hospital. Peguei meu carro, vim para casa para tomar um banho, trocar de roupa e voltar para o hospital. E no caminho, na linha vermelha, eu estava ouvindo a rádio de forma aleatória, que eu nunca fui de ficar preso a uma rádio. Naquele momento, veio uma palavra que eu entendi que aquela palavra era a palavra de Deus para a minha vida, onde um pastor dizia o seguinte: aí, meu irmão, você que está aí nesse volante agora, escuta que Deus está falando contigo. Aquieta-te, se acalma, confia, porque tudo vai voltar ao normal. Eu tomei aquela palavra para a minha vida e eu falei: realmente é Deus falando comigo. E eu, naquela certeza, eu fui para casa, orei, retornei para o hospital. A minha filha desceu para aquela sala de cirurgia para fazer aquela punção. Daqui a pouco o telefone toca. Era a doutora Nádia, que era encarregada da junta médica, e ela me liga desesperada, e eu escuto a minha filha ofegante, por causa do telefone, e a doutora Nádia fala: pai, teremos que entubar sua filha, porque tivemos aqui um problema, e ela está numa situação muito difícil, nós vamos ter que entubá-la e colocá-la no CTI. Naquele momento, queridos, devido àquela palavra que Deus havia me dado, e a palavra de Deus, nós temos que tomar posse da palavra de Deus, nós temos que crer, isso é fé. Fé é você acreditar. Quando a gente fala que tudo que vai melhorar, confia no Senhor, não é um slogan, sabe? Não é um pensamentozinho que a gente coloca no Facebook, mas é confiar na palavra, é tomar posse daquela palavra. E eu falei com a doutora, coloca o telefone no ouvido da minha filha. E ela: pai, eu não posso. Doutora, a senhora me ligou. A senhora não me ligaria à toa. E a senhora nem poderia me ligar do centro cirúrgico para me informar isso. Se a senhora me ligou, é porque eu tenho certeza que Deus tem algo nesse negócio, doutora. Põe no ouvido da minha filha. E aí, quando ela botou no ouvido da minha filha, eu falei: filha, Juliana é o papai. E ela, naquele exato momento, ela se acalmou. Ela se tranquilizou. Eu falei: filha, creia, está tudo bem. Tudo vai voltar ao normal. E ela logo em seguida veio para o centro cirúrgico. E a doutora, naquele momento, pegou o telefone e falou com o pai: o que você fez? Falei: não, doutora, eu não fiz nada. A única coisa que ela entendeu é que o pai dela estava aí com ela. E é isso que Deus tem para dizer para você hoje, meu querido. Primeira coisa que Deus faz, Deus te chama de
filho, filho, filha. E logo em seguida ele te chama pelo seu nome. Calma, calma, eu estou aí contigo. Apenas creia, tudo vai voltar ao normal. Assim que Deus faz, assim que Deus nos ensina. Aquela doutora, meus queridos, olha, foi um ato de Deus. Ela jamais ligaria para mim lá do centro cirúrgico, foi Deus. E ali Deus me ensinou essa lição que eu guardo para o resto da minha vida. E assim que Ele faz, é o carinho que Ele tem, é o cuidado que Ele tem conosco, sabe? Ele te chama filho, filha, e aí Ele te chama pelo nome. E você sabe quando Ele te chama, tu sabe quando Ele fala o seu nome, você sabe quando é a voz dEle te chamando, falando contigo. E aí naquele exato momento Ele fala: aquieta-te, eu estou aí com você. Não é assim, querido? Não é dessa forma. É assim que Deus faz. E é dessa maneira que nós precisamos exercer a nossa fé, na certeza de que Deus está conosco. Amém? Davi, o grande rei Davi, ele pede socorro a Deus. Ele diz assim: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque sou pobre e necessitado. Preserva a minha vida, pois sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Olha que oração. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo o dia todo. Alegra a alma do teu servo, pois a ti elevo a minha alma, Senhor. Porque tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, a minha oração, e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque tu me respondes. Olha que a certeza. No dia da minha angústia, clamo a ti, mas por quê? Porque tu me respondes. O Salmo 40, verso 1, conhecido de todos nós, né? Diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, Deus, que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se pode contar. Meu querido, quantos milagres, quantas maravilhas Deus já realizou na sua vida. E a minha mensagem de hoje para você é justamente essa: Deus não te abandonou em meio ao caos. Amém? Deus está contigo. Só para terminar, eu escrevi aqui: uma certeza necessária para viver é a de que Deus nunca perde o controle. Preste atenção. Nunca perde o controle das situações. E é assim que Ele nos ensina valores valiosíssimos. Esculpe com maestria a nossa alma. Ele age no tempo preciso e nos ensina paciência e fé. Organiza cada peça desse nosso quebra-cabeça e nos mostra a verdadeira lógica das coisas, nos provando que a sua vida é cuidar da nossa. Vou olhar para você agora, viu? Na dúvida, no meio, diante da angústia, confie em Deus. Confie no nosso Senhor Jesus. Porque Ele acredita em você. E você é escolhido e separado por Ele. Você é precioso, você é preciosa. Tu não sabes o quanto Deus te ama. Porque se você soubesse, nesse exato momento, você estaria agora de joelhos comigo. Estaríamos orando ao Senhor e agradecendo a Ele. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado,
Em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pelas tuas bênçãos, pelas suas maravilhas, pela certeza, Senhor, que o Senhor nos dá. Creio em Ti, Senhor. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo, que tudo isso vai passar. Já está passando, eu creio. Abençoe os teus filhos, ó Deus, nesse momento. As famílias, esses lares, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, a todos, ó Deus. Abençoe, sejam cristãos, sejam evangélicos, sejam católicos, sejam que não tenham religião, mas que nesse momento, Senhor, as tuas bênçãos venham sobre todos nós, sobre toda a terra, sobre o Brasil, sobre Nilópolis. Eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está nos ouvindo e nos abençoando, em nome de Jesus. Amém, queridos? Apenas quero deixar aqui um aviso, na descrição do nosso link, tá? Você vai ver a descrição do link, tem aí a conta para você fazer, depositar seus dízimos, suas ofertas. Às vezes é uma situação que as pessoas, mas dízimos e oferta, queridos, a gente precisa manter nossa igreja, nós precisamos manter, né, a igreja funcionando, porque pessoas vêm para cá necessitadas, precisando de um mantimento, de um alimento. Nós temos ajudado essas pessoas, graças a Deus, Deus tem nos dado graça para isso. Eu quero aproveitar aqui, eu nem comentei isso com o meu pastor titular, mas eu quero aproveitar e deixar para vocês aí, vocês têm o nosso site aí da nossa igreja, ok? Se você tiver precisando de uma oração, um consolo, um conforto, amém? Coloca ali, eu preciso de uma oração nesse momento, eu preciso de uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. Coloca lá, coloca seu telefone, e nós estaremos dividindo com os pastores, tá? Os pastores estarão te retornando essa ligação e fazendo uma oração pela sua vida. Deus te abençoe.